paz do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero compartilhar convosco uma palavra de Deus e quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro, na Epístola dos Gálatas, Gálatas capítulo de número 5, os versículos 16 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Observe que o texto que nós acabamos de ler, ele nos esclarece acerca de uma lei que está operando, uma lei operante dentro de cada ser humano. É isso mesmo, dentro de mim, dentro de você. O texto esclarece uma lei operante, atuante dentro de cada um, de cada ser humano. Esse contexto dessa lei, aqui no texto, está relacionada à relação de uma variável entre variáveis. Preste bem atenção. A lei aqui operante, que o texto nos esclarece, ela traz uma relação invariável entre variáveis. O que é uma coisa variável? Uma coisa variável é algo que varia, que pode variar, que é inconstante, que é mutável, que pode mudar, que pode se tornar diferente nos seus valores e aspectos, né? Uma coisa variável é isso. Algo variável é uma coisa que pode se tornar diferente ou pode ser mudada com relação a valores e aspectos, pode mudar, pode alterar. E uma coisa invariável. O que é algo invariável? Invariável é uma coisa que não é variável, que não pode mudar, que é uma coisa constante, firme, imutável, que não tem mudanças, né? A lei apresentada aqui no texto, que está atuante, operante, contém uma relação invariável entre variáveis, de maneira que a lei aqui apresentada é a nossa própria natureza. Então, a própria natureza do ser humano está apresentada aqui no texto, né? A própria natureza minha, a própria natureza sua, do ser humano em si, né? Então, a lei aqui apresentada é a nossa própria natureza,
né, que ela está intrinsecamente ligada a um conteúdo que pode ser variável ou invariável. Entenda isso, né? A nossa natureza está intrinsecamente ligada a um conteúdo que pode ser variável ou invariável. Isso está aqui muito claro no texto, eu quero esclarecer para você. O que é invariável aqui no texto? Invariável, aqui no texto, que na verdade o texto apresenta dois conteúdos que são invariáveis, né? Dois conteúdos, ok? O primeiro aqui é o espírito e o segundo é a carne, ou seja, a lei do espírito e a lei da carne. A lei do espírito de Deus e a lei da carne, né? Da natureza carnal. Essa lei do espírito é invariável. Não pode ser mudada, não pode alterar, não pode haver mudança, né? É um conteúdo invariável do Espírito, da lei do Espírito. Assim como o conteúdo da lei da carne também é invariável. Obtém um conteúdo invariável, totalmente invariável, não pode mudar, não pode haver mudança. Entenda isso. De maneira que ambos, tanto a lei do Espírito quanto a lei da carne, eles se opõem um ao outro o tempo todo, sempre. Por que eles se opõem? Porque eles estão o tempo todo se opondo. Porque ambos possuem conteúdos que são invariáveis. A lei da carne não vai alterar. Do mesmo modo, a lei do Espírito não vai alterar. Então, ambos têm um conteúdo invariável. Então, por ter esse conteúdo invariável, ambos estão em constante conflito, em constante confronto. Há um confronto constante, dia após dia. Ou melhor, sempre haverá esse conflito, porque são invariáveis em si próprio, tanto a lei do Espírito de Deus quanto a lei da carne. Ambos são invariáveis, ou traz um conteúdo invariável, né? Aí quando a gente pega o Espírito, o conteúdo invariável do Espírito, o conteúdo invariável do Espírito na sua essência, nos seus valores, na sua ética, na sua santidade, na sua separação com as obras da carne. O seu conteúdo, o conteúdo do Espírito invariável é o amor, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Esse é o conteúdo invariável da lei do Espírito, né? E o conteúdo invariável da lei da carne. O conteúdo invariável da lei da carne, né, que nós encontramos no texto, é os seguintes. O conteúdo da lei da carne, que é invariável na sua essência, nos seus valores, na sua ética, se é que nós possamos chamar de ética, né? Então, na sua essência, nos seus valores, na sua ética, o conteúdo invariável da lei da carne é a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçarias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, heresias, bebedices, glutonarias. É um cardápio com 16 itens. 16 itens nesse cardápio aqui que são totalmente invariáveis, fazendo parte intrinsecamente
ao conteúdo da lei da carne. E não tem como alterar isso, meu irmão. A lei da carne há um conteúdo que é invariável, que não dá para mudar. Né? Não se pode produzir outra coisa aqui, a não ser esse cardápio de 16 itens. Né? Da mesma sorte, o conteúdo do Espírito também há um conteúdo invariável, que é o amor, a paz, benignidade, bondade, etc. Então são duas leis que trazem um conteúdo invariável. Né? O texto traz um conteúdo invariável, mas também traz, o próprio texto traz também um conteúdo que é variável. O que é variável aqui no texto? Eu quero que você preste bastante atenção. Há algo variável aqui no texto, há algo que pode mudar, que pode variar, que pode tornar-se diferente em aspectos e também em valores. O que é variável aqui que o texto apresenta, que pode mudar os seus aspectos e valores? É a vontade. Isso. A vontade própria. Cada ser humano possui, é dotado de uma capacidade de poder escolher. O livre-arbítrio, a livre escolha. Cada ser humano possui essa capacidade. Cada ser humano é dotado do poder de escolher. Então isso é variável, isso pode mudar, né? Isso pode ter variações. Né? Então essa capacidade de poder escolher traz um conteúdo variável. Aí vai depender de cada um de nós, vai depender de mim, vai depender de você, vai depender de cada um de nós escolher dentro dessa variável, que é a sua vontade ou a minha vontade, escolher qual dessas leis que vai operar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. A gente escolhe dentro da nossa variável, que é a nossa vontade, escolher qual dessas leis que vai operar dentro de nós. Entendeu? Escolher qual dessas leis que nós iremos permitir ser moldado, né? Permitindo ser moldado pela lei do Espírito ou pela lei da carne. É você que escolhe. Essa variável é sua. É você que determina isso. Quem que vai atuar, operar dentro de você? Se é a lei da carne ou se é a lei do Espírito. Né? Isso é uma variável. A variável aqui, que o texto esclarece, é a nossa própria vontade, né? Atuando na nossa própria natureza. Então, o que a sua vontade vai decidir? É você que vai escolher, meu irmão. Nós encontramos o apóstolo Paulo aqui no versículo 16, do capítulo 5 de Gálatas ainda. Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o que Paulo traz aqui no versículo 16? Ele diz assim: andai em espírito. Paulo está dando aqui um conselho, uma referência. Ele não está obrigando a ninguém. A palavra de Deus não obriga a ninguém, mas nos dá, com muita responsabilidade, nos dá uma referência, nos dá um conselho. Né? Aí vai depender, né, dentro da sua variável, da sua vontade, da sua escolha. O que você quer escolher. Então Paulo nos aconselha aqui, a palavra de Deus, a nos decidir andar no Espírito. O que é andar? Andar é caminhar, mover-se. Caminhar no Espírito, diz Paulo. Mover-se no Espírito é ter desenvolvimento. Andar é isso, é ter desenvolvimento no Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Ande no Espírito, mova-se no Espírito, desenvolva-se no Espírito, e aí não cumprireis as obras ou as concupiscências da carne. Então Paulo está dando um conselho: se você andar no Espírito, você não vai cumprir as concupiscências, as vontades da carne. Mas aí vai depender de você. Você está entendendo? Dentro dessa variável que é a nossa vontade.
Você escolhe, meu irmão, se você quer andar no Espírito ou se você quer cumprir as obras da carne. Dentro desse cardápio espiritual, aqui que o texto nos revela de obra da carne e obra do Espírito, esse cardápio espiritual aqui, nós temos uma variável chamada de vontade própria para poder escolher entre ambos. Uma coisa eu entendo, ninguém que anda no Espírito deixa de fazer a obra de Deus. Ninguém, eu entendo dessa maneira, de repente você pode pensar diferente, mas eu entendo que ninguém que anda no Espírito deixa de fazer a obra de Deus. Até porque Deus também tem uma variável, no contexto de dons e ministério. Eu entendo que Deus também tem uma variável. A Bíblia diz assim que Deus dá com relação aos dons e a ministério. Deus dá para cada um para que for útil. Então eu entendo que há uma variável aqui dentro da vontade de Deus. Se for útil, Ele vai dar. Se não for, não faz sentido Ele dar. Imagine Deus dando a alguém algo que não vai ser útil, porque a pessoa não anda na lei do Espírito. Então há uma variável aqui. Eu entendo que Deus não vai dar. Agora, se você anda no Espírito, na lei do Espírito, obviamente, as obras do Espírito farão parte da sua vida. Deus, consequentemente, dentro da sua variável, da sua vontade, Ele vai conceder dons e ministério a tais pessoas. Observe que tem muitas pessoas que frequentam igrejas, concorda comigo? Muitas, mas muitas mesmo. Porém, você já avaliou que são poucas, mas muito poucas, aquelas pessoas que estão realmente envolvidas intensamente? Já parou para pensar? São poucos aqueles que se envolvem intensamente com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso está relacionado a uma variável, que é a nossa própria vontade. Eu escolho isso, eu quero isso, eu me disponibilizo a isso. Então cabe a mim e a você, dentro da nossa própria variável, vontade, escolher. O alerta que o texto bíblico nos traz aqui no versículo de número 21, ele diz assim, Paulo diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então, a referência aqui, o alerta aqui, para nós, é de que se você, porventura, escolher viver as obras da carne, andar na lei da carne, você não herdará o reino de Deus. Então, há uma variável aqui. Você é quem escolhe. Se você quer herdar o reino de Deus, o caminho é andar na lei do Espírito de Deus. Ok, meu irmão? Então, aí dentro da sua variável, faça a sua escolha. Escolha onde que você quer passar a eternidade. Se você escolher aqui na terra andar na lei do Espírito, a Bíblia diz que você herdará o reino de Deus. Todos quanto andam na lei do Espírito herdarão o reino de Deus. O contrário disso, todos quanto andam na lei da carne não herdarão o reino de Deus. O cardápio espiritual está aí, à disposição de cada um, de cada ser humano. Então, dentro da sua variável, dentro da sua vontade e da minha vontade, nós iremos escolher o que iremos participar. Ok? Deus abençoe, reflita nesse texto que traz um conteúdo assim muito importante, muito sério. Faça uma reflexão nesse texto e que isso possa ser para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Mas não fique só para você. Compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que você possa conseguir, para que também outras pessoas possam ser alcançadas
e abençoadas por essa palavra, para que cada um de nós, dentro da nossa variável vontade, possamos fazer a nossa escolha, mas possamos fazer isso de uma maneira responsável e espiritual, dentro da vontade de Deus, ok? Compartilhe o vídeo, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, não perca tempo, se inscreva no meu canal agora mesmo, dê um joinha, é importante dar um joinha, esse vídeo merece um joinha, faça um comentário também, faça aí o seu comentário, né? Eu, por certo, estarei gravando, se Deus me permitir, outros vídeos para abençoar a sua vida, em nome de Jesus, ok, meu querido? Deus abençoe a sua vida, não esqueça de compartilhar esse vídeo, que a mão de Deus te alcance para te abençoar. Esta é a minha oração em prol da sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.